Sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos muito felizes de receber todos vocês aqui. Meu nome é Júlia e hoje eu vou conduzir essa conversa com o nosso convidado, que é o escritor e educador italiano Franco Nembrini. É uma satisfação para nós ter ele aqui conosco. Em primeiro lugar, a gente quer agradecer a você, Nembrini, pela sua presença, por ter aceitado o convite da Passos para estar aqui hoje conosco. Muito obrigada por compartilhar a sua visão sobre educação e a sua experiência com todos nós. Estamos muito felizes também em receber, poder compartilhar com todos vocês esse encontro, todos vocês que estão assistindo via Zoom, via YouTube, de vários lugares do Brasil, sejam todos muito bem-vindos. Esse encontro foi preparado com muito carinho por vários amigos nossos. Eu aproveito para agradecer, desde já, todas as pessoas que participaram de alguma forma da organização desse evento. Esse encontro ele é uma iniciativa da revista Passos. A revista Passos é hoje uma plataforma de divulgação de conteúdos em diferentes formatos, tanto no formato na versão física, quanto na versão digital. Temos também a Entre Passos, que é uma proposta de acesso a obras literárias na forma de um clube do livro. São todas iniciativas muito ricas e valiosas, então vale a pena conhecer. A proposta da revista, com esse encontro, é levar ainda mais conteúdo para as pessoas e aprofundar temas que são importantes no dia a dia de todos. Começamos uma série de lives com uma entrevista à cantora Mônica Salmazo e hoje nosso convidado é o Franco Nembrini. A ideia com todas essas iniciativas da Passos é dar ainda mais vida aos assuntos que são abordados dentro da revista, para que o diálogo possa se tornar cada vez mais vivo, mais próximo das pessoas, e para que o conteúdo da revista possa ser ainda mais enriquecido na interação entre a produção da revista e o público. Então, algumas dessas propostas serão abertas ao público e outras serão exclusivas para assinantes. É uma oportunidade para todos nós para convidar mais pessoas a conhecer a revista e fazer parte dessa construção. O destaque da revista Passos nesse mês de setembro, é a educação e a volta às aulas após o auge da pandemia do Covid-19. Nesse momento inédito que estamos atravessando, em que enfrentamos meses de isolamento, a questão educativa ficou mais exposta e saltou aos olhos de todos nós. A família foi chamada como protagonista e todos passamos por grandes desafios. Esse evento foi pensado como uma forma de ajudar os muitos pais e mães que, de uma hora para outra, viram as suas vidas e de seus filhos transformadas em função das restrições impostas pela pandemia. Acho que se em janeiro desse ano alguém nos dissesse que passaríamos vários meses sem sair de casa e que nossos filhos passariam praticamente um ano inteiro sem ir à escola, ainda assim nós não conseguiríamos dar a dimensão do que realmente aconteceu durante esse tempo. Então, ouvindo esses pais e levando a sério essas perguntas que nasceram, alguns amigos resolveram dialogar com essas perguntas profundas que ficaram mais evidentes durante o tempo da pandemia. Foi então que pensaram em convidar o Nembrini para esse diálogo. Eu vou contar um pouco da biografia dele, que é muito rica, então não daria nem para colocar tudo aqui nesse momento, e eu selecionei alguns trechos, né? O Nembrini é o quarto filho de uma família de 10 filhos. Aos 12 anos, quando ele tinha 12 anos, ele já tomou a decisão de se dedicar ao estudo da literatura. Mas quando ele tinha 16 anos, a família dele passou por problemas financeiros e ele precisou parar de estudar para trabalhar numa fábrica. Aos 18 anos, ele voltou a estudar, ele se preparou sozinho para um exame de equivalência e desde então ele cuidou sozinho dos próprios estudos. Ele se formou em pedagogia pela Universidade Católica de Milão
tem muita experiência como professor, como educador. Foi também reitor do Centro Educacional Latrátia, que oferece educação para jovens do ensino médio. Ele, inclusive, é um dos fundadores desse centro, que nasceu a partir do pedido de ajuda de alguns pais. Ele é pai de 4 filhos e ele ajudou a formar alunos, milhares de alunos durante todos esses anos. Ele é também autor de várias obras, entre elas Dante, Poeta do Desejo, e o livro De Pai para Filho. E ele viaja o mundo e dá palestras em vários lugares falando sobre educação. Então, eu vou fazer agora a nossa primeira pergunta para o nosso convidado. Nembrini, no seu livro De Pai para Filho, tem um trecho em que você fala sobre a necessidade de educar os filhos. Você afirma que todos os pais precisam tentar educar os filhos, tendo os olhos fixos naquelas 2 ou 3 pessoas, naquelas 2 ou 3 cenas, naqueles 2 ou 3 momentos onde vimos a educação em ato, presente. A minha primeira referência é o meu pai e a minha mãe, porque, obviamente, a minha vida floresceu em primeiro lugar ali. Então, a minha primeira pergunta para você, Nembrini, é: durante esse tempo da pandemia, ficaram mais claras as dificuldades na educação dos filhos. Os pais foram chamados a ser protagonistas na educação e assumir em primeira pessoa aspectos que antes eram delegados às escolas. Você afirma no seu livro que para educar é preciso então ter os olhos fixos em 2 ou 3 pessoas, 2 ou 3 cenas em que vimos a educação em ato, e que a primeira referência para você são os seus pais, que foi onde tudo floresceu. Você pode explicar melhor isso para a gente? Como foi crescer como filho nessa família numerosa e de que forma os seus pais se tornaram essa referência para você? Va bene, proviamo. Vamos tentar. Vamos tentar. Prima di tutto volevo salutare tutti gli amici che conosco e anche quelli che non conosco. Então, em primeiro lugar, eu queria cumprimentar todos os amigos que eu conheço e aqueles também que eu não conheço. E ringraziarvi del sacrificio che fate. E agradecê-los pelo sacrifício que vocês fazem. Che non capisco bene che cosa abbia di speciale da dire, però insomma, o sacrifício que vocês fazem para ouvir alguém que eu não entendo o que vocês estão vendo nele de tão especial, mas enfim, vamos em frente. Facciamo 4 chiacchiere tra amici. Vamos bater um papo entre amigos. C'è una cosa che mi viene in mente sentendo quello che avete detto, sia presentandomi, sia facendo la prima domanda. Então, eu pensei aqui numa coisa que me veio à cabeça enquanto vocês me apresentavam e também enquanto se fazia a primeira pergunta. Ed è il libro che ho scritto ormai, credo, una decina di anni fa, di padre in figlio, che forse qualcuno di voi conosce. Que é um livro que eu escrevi há mais ou menos uns 10 anos atrás, de pai para filho. Talvez alguns de vocês já conheçam. Mi viene in mente perché lì ci sono veramente, in un racconto molto semplice, molto facile, credo, le risposte alle domande di questa sera. Eu penso nele porque lá tem um relato bastante simples, bastante fácil, que eu acho que pode servir como resposta às perguntas que vão surgir hoje à noite. Per cui bisogna che facciamo in modo che venga tradotto in portoghese e che arrivi in tutto il Brasile. È un impegno che ci prendiamo. Então, a gente precisa assumir um compromisso para traduzir esse livro para o português, para que ele esteja disponível no Brasil o mais rápido possível. Perché, per esempio, in risposta a questa prima domanda, la risposta è facile. L'ho scritta proprio facendo le dediche del libro. Então, a resposta a essa pergunta é fácil. Eu respondi, por exemplo, escrevendo a dedicatória desse livro. Io ho dedicato questo libro, quando ho scritto la dedica, l'ho dedicato a 3 persone. Quando eu escrevi esse livro, eu o dediquei a 3 pessoas.
La prima dedica è a mio padre e a mia madre, A primeira dedicatória foi ao meu pai e à minha mãe. proprio per le ragioni che diceva prima chi ha fatto la domanda. Ho scritto Justamente pelas razões que deu quem fez a primeira pergunta. e ho scritto così, a mio padre e a mia madre che mi E hanno dato la vita. Eu escrevi assim, ao meu pai e à minha mãe que me deram a vida. E insieme alla vita il sentimento della sua grandezza e positività. E junto com a vida, o sentimento da sua grandeza e da sua positividade. In fondo è in questa frase la sintesi di tutto quello che ho imparato dai miei genitori. No fundo, nessa frase está a síntese de tudo aquilo que eu aprendi com os meus pais. Ma forse vale la pena spiegare come questo accade. Credo che sia il contenuto della domanda. Mas talvez seja bom explicar como é que isso se dá, né? Esse é o conteúdo da pergunta. Perché noi pensiamo che l'educazione sia trasferire delle cose, dei valori, dei comportamenti, delle nozioni, delle regole, anche buone, dalla testa nostra a quella dei nostri figli. Porque nós achamos que a educação consiste em transferir coisas, valores, comportamentos, noções, regras, até mesmo boas, da nossa cabeça para a cabeça dos nossos filhos. Invece non funziona così. Mas não funciona assim. Funziona in un altro modo. Funciona de outro jeito. Funziona come funziona sempre una testimonianza. Funciona como sempre funciona um testemunho. Cioè, io sono grato a mio papà e mia mamma perché non hanno avuto il problema di educarmi. Então eu sou grato ao meu pai e à minha mãe porque eles não tiveram o problema de me educar. Un po' in modo paradossale a volte dico ai genitori, il Às segreto vezes de maneira dell'educazione paradoxal eu digo aos pais, il segreto dell'educazione è non avere il problema dell'educazione. o segredo da educação é não ter o problema da educação. Perché chi ha il problema dell'educazione è come se volesse ottenere dai figli appunto certi comportamenti, certi convincimenti, insomma, certi risultati. Porque quem tem esse problema da educação, de certa forma, quer obter dos filhos determinados comportamentos, determinadas convicções, determinados resultados. E non funziona mai, perché i figli sentono questo come una pretesa e una violenza. E isso nunca funciona, porque os filhos percebem isso como uma pretensão e uma violência. È diverso, bisogna che i figli bisogna farli morire di invidia, non di consigli o precetti o regole. É diferente, a gente precisa fazer com que os filhos morram de inveja, não de conselhos, de regras. Io ho vissuto in una famiglia che avendo 10 figli, il papà e la mamma non avevano quasi neanche il tempo di insegnarci tutto quello che a loro sembrava giusto, vero, bello. Eu vivi numa família avevano troppo da fare. Que tendo 10 filhos, eles tinham muito o que fazer, então eles não tinham nem o tempo para transmitir os valores, as regras, etc. Vivevano. E Eles vivevano viviam. in un modo così grande che a noi figli meravigliava e stupiva sempre. E eles viviam de maneira tão grandiosa que isso encantava e admirava a nós, os filhos. Io cito sempre, lo racconto anche nel libro, che in seconda media, perché l'ho ritrovato dopo tanti anni, era un appunto su un quaderno, in seconda media avevo scritto questa cosa. Eu no livro eu cito também que na escola, aos 12 anos, eu escrevi a seguinte coisa. Ho trovato insomma un quaderno dove c'era scritta questa frase: Signore, fammi essere come mio padre. Eu escrevi num caderno uma frase que eu encontrei: Senhor,
Fazei-me ser como o meu pai. Mio padre diceva, mio padre e mia madre hanno educato 10 figli dicendo 3 parole alla settimana, ma a turno, non Meu tutte e pai e due minha mãe insieme. educaram 10 filhos, repetindo simplesmente 3 palavras por semana, revezando, não para todos ao mesmo tempo. Era come se non avessero la preoccupazione di insegnarci qualcosa. É como se eles não Vivevano, tivessem a preocupação de nos ensinar alguma coisa, eles simplesmente viviam. vivevano in un modo così grande che noi li guardavamo con invidia. Eles viviam de maneira tão grande que nós os olhávamos com inveja. Un altro modo per dire questa stessa cosa molto semplice è questo slogan che uso sempre con i genitori. Outra forma de dizer essa coisa simples é um slogan que eu digo sempre aos pais. Dico sempre che ringrazierò per l'eternità mio padre perché si è occupato della sua santità, non della mia. Eu agradecerei para sempre ao meu pai porque ele cuidou da sua própria santidade e não da minha. Non aveva il problema di rendermi santo, Ele não se preocupava com me tornar santo. aveva il problema di essere santo lui. Ele cuidava de ser santo ele mesmo. E quando un bambino vede suo padre santo, cioè lo vede vivere bene, lieto, anche nella fatica più terribile, E quando um allora filho capisce che vê o pai se viver como um santo, ou seja, viver bem, alegre, mesmo nas dificuldades, allora capisce che varrebbe la pena diventare come lui e comincia a seguirlo. então o filho entende que vale a pena se tornar como ele e começa a segui-lo. Certo, poi c'è tutto il problema, lo vediamo dopo, tutto il problema della libertà, per cui non è mai automatico il risultato. Então nós também vemos depois o problema da liberdade, de forma que o resultado nunca é automático. Ogni insegnante sa che a volte gli capitano degli alunni bravissimi e sono figli di pessimi genitori, o viceversa, alunni cattivissimi, figli di ottimi genitori. Todo professor sabe que eles têm, às vezes, alunos ótimos que têm péssimos pais e também o contrário, alunos péssimos que têm ótimos pais. Perché Dio parla a volte in modo misterioso al cuore di ciascuno. Porque Deus fala ao coração de cada um, às vezes, de maneira misteriosa. E la libertà di ciascuno risponde in modo altrettanto misterioso. E a liberdade de cada um responde de maneira igualmente misteriosa. Ma deve rispondere la sua libertà, non li si può costringere mai. Mas a liberdade dele é que precisa responder, nunca podemos obrigá-los. Io vorrei leggervi una breve citazione di Don Giussani. Eu queria ler uma breve citação de Dom Giussani, che mi ha mandato un amico que um amigo dopo me una mandou. discussione come quella di stasera sull'educazione. Que um amigo meu me mandou depois de uma discussão, uma conversa como esta hoje sobre educação. Vediamo se la trovo subito. Vou tentar encontrar aqui. E che mi sembra contenga tutto il carisma, tutto il segreto di Don Giussani sulla questione educativa. Vediamo. Que parece que contém todo o segredo do carisma e da intuição de Dom Giussani sobre o carisma, sobre a educação. Arrivo, Eccola qui. Achei. Il sacrificio forse più grande per dei genitori. Talvez o maior sacrifício para os pais, Il più grande dopo quello di veder morire un proprio figlio. o maior depois de ver o próprio filho morrer, È vedere il proprio figlio che si è tirato su con amore, a cui si è dato tutto quello che si poteva dare. é ver o filho a quem nós cuidamos com todo o amor e demos tudo o que podíamos dar,
prendere decisioni o strade o formulare giudizi diversi da quelli che si ritengono giusti. Tomar decisões ou caminhos ou elaborar julgamentos, juízos diferentes daqueles que nós gostaríamos, È la cosa più que nós terribile che consideramos proviamo, corretos. è la cosa più terribile che proviamo di fronte ai nostri alunni a scuola. É a coisa mais terrível que nós sentimos diante dos nossos alunos na escola. Ma per un padre e una madre è 100.000 volte più chiaro. Mas para um pai e uma mãe, isso é 100.000 vezes mais claro. Tuttavia, in questo si nasconde una possibile tentazione. Contudo, nisso se esconde uma possível tentação. Il potere sulle anime. O poder sobre as almas. Possederli per il loro bene. Possuí-los para o bem deles. Strappare loro la libertà per assicurare la loro felicità. Arrancar-lhes a liberdade para garantir-lhes a felicidade. Ma Cristo è morto per salvare la libertà. Mas Cristo morreu para salvar a liberdade. Allora, quanto più potentemente si desidera la libertà dei nostri figli, Então, quanto mais fortemente desejamos a liberdade dos nossos filhos, cioè quanto più desideriamo che raggiungano il loro destino, ou seja, quanto mais fortemente nós desejamos que eles alcancem o seu destino, tanto più, e qui bisogna fare attenzione proprio agli avverbi che usa, tanto più dolorosamente e então, miracolosamente prestando atenção aos advérbios, então, quanto mais a gente deseja fortemente a felicidade dos nossos filhos, mais dolorosamente e miracolosamente e milagrosamente si approfondisce il rispetto del loro muoversi. se aprofunda o respeito ao mover-se deles. Non ci può essere per loro una felicità non scelta da loro. Não pode haver para eles uma felicidade que não seja escolhida por eles. Un destino non riconosciuto e accettato da loro. Um destino não reconhecido e aceito por eles. Il problema educativo è tutto qui, O problema educacional está todo aqui. che è quello che ha fatto Giussani con ciascuno di noi, ha scommesso sul nostro cuore. É aquilo que Dom Giussani fez com cada um de nós. Ele apostou no nosso coração. Che è quello che Gesù ha fatto con quelli che ha incontrato, ha scommesso sul loro cuore. É o que Jesus fez com aqueles que ele encontrou, apostou no coração deles. Il problema dell'educatore non è convincere gli alunni o i figli. O problema dos educadores não é convencer os alunos ou os filhos. Non è neanche, forse non è nemmeno convertirli. Não é talvez nem convertê-los. Ma che si muova la loro libertà. Mas que a liberdade deles se mova. Finisco dicendo la stessa cosa ancora, ma in un altro modo. Vou terminar dizendo a mesma coisa, mas de outra maneira. Io ho letto il rischio educativo tantissime volte nella vita. Eu li o E Educar pensavo di averlo capito. 1000 vezes na vida. E eu achava que tinha entendido. Solo adesso, recentemente, che sono ormai in pensione, mi sembra di cominciare a capirlo. E só agora que eu já estou aposentado é que parece que eu comecei a entendê-lo. E mi chiedo, perché Giussani, che è un prete santo, cattolico, coltissimo, Por que Giussani, que é um padre santo, católico, cultíssimo, perché non dice che l'educazione è far diventare santi i figli? por que ele não diz que a educação é tornar os filhos santos? O, non so, farli andare in paradiso, fargli conoscere Gesù, cioè Ou fazer com que eles vão para o paraíso ou conheçam a Jesus? Invece lui dice che l'educazione è introduzione alla realtà. Ao contrário, ele diz que a educação é a introdução à realidade. Ma capite che è impressionante perché vuol dire che lui, per Giussani, l'educazione non può saltare la libertà.
É impressionante, porque então para Giussani a educação não pode pular, não pode saltar a liberdade. Cioè l'educazione è aiutare il figlio o l'alunno a guardare le cose, a guardare la realtà, a guardare i fatti. Então a educação é ajudar os filhos ou os alunos a olhar as coisas, olhar a realidade, olhar os fatos. Perché è nella realtà che Dio ha scelto di parlare agli uomini, Porque attraverso la realtà. foi na realidade que Deus escolheu falar aos homens, através da realidade. Che è tutto il tema del senso religioso, l'altro grande libro di Giussani. Que é o tema todo do senso religioso, o outro grande livro de Dom Giussani. L'educazione è aiutare il figlio a aprire gli occhi, a guardare e a sentire ciò che corrisponde al proprio cuore, al proprio desiderio di bene. Educar é ajudar os filhos a abrir os olhos e sentir na realidade tudo o que corresponde ao desejo deles de bem. Ma questo non si può fare a parole, si Mas fa isso não pode ser appunto feito com palavras, attraverso una testimonianza. mas só através de um testemunho. Cioè dipende da quello che vivi tu. Então depende daquilo que você vive. Io, quando mi hanno chiesto, secondo lei, i giornalisti qui in Italia mi hanno chiesto, ma secondo lei questa pandemia che cosa ci ha lasciato? Cosa ci ha tolto e cosa ci ha lasciato? Então, quando alguns jornalistas me perguntaram o que essa pandemia nos deixou e o que esta pandemia nos tirou, io ho risposto che mi sembra che ci abbia lasciato un po' più di verità e ci abbia tolto un po' della menzogna in cui vivevamo. então eu digo que a pandemia nos deixou, nos trouxe um pouco mais de verdade e tirou um pouco da mentira em que nós vivemos. Abbiamo mentito troppo a lungo, noi adulti. Nós adultos mentimos por tempo demais. Abbiamo mentito sulle verità fondamentali. Nós mentimos sobre as verdades fundamentais. Che per esempio l'uomo non è Dio e dipende da un padre, l'uomo ha bisogno. O homem não é Deus e depende de um pai, ele tem necessidade. Il protagonista della storia è l'uomo mendicante di Cristo, è l'uomo che cerca il bene. O protagonista da história é o homem que é mendicante de Cristo, é o homem que procura o bem. E che la scuola sia un luogo non solo di istruzione ma di educazione, per que esempio. A escola seja, por exemplo, um lugar não só de ensino, mas de educação. Almeno qui in Italia è stata la grande scoperta che tanti insegnanti hanno fatto durante la pandemia. Pelo menos aqui na Itália foi a grande descoberta que muitos professores fizeram durante a pandemia. Insegnanti che erano stati educati per decenni, erano stati educati a dire a scuola si istruisce, non si educa. Professores que foram instruídos por décadas a achar que na escola não se educa, mas só se ensina. Non so se sono riuscito a rispondere alla domanda. Não sei se eu consegui responder a pergunta. Comunque, in sintesi direi così, in famiglia ho ereditato. Então, em resumo, eu diria assim, na família eu herdei, eu vi. Ho visto la prima testimonianza indispensabile a diventare grandi della certezza sulla realtà. Eu vi o primeiro testemunho, a primeira testemunha em relação à certeza sobre a realidade. I miei genitori sapevano che la vita è un bene. Os meus pais sabiam que a vida é um bem. E che io ero un bene per loro. E que eu era um bem para eles. Prima che diventassi come loro desideravano. Antes mesmo que eu me tornasse como eles desejavam. È la cosa che dico spesso quando dico che l'educazione è un amore, è una misericordia. É um pouco aquilo que eu digo quando eu digo que a educação é um amor, é uma misericórdia. È l'affermazione del valore dell'altro prima che diventi come vuoi tu.
É a afirmação do valor do outro antes que ele se torne como você quer. Sim. Obrigada, Nembrini. Si capisce? Dá para entender? Sim, mas é bem profundo, né? Tem bastante coisas que tiram a gente do nosso lugar comum. Eu vou passar para a segunda pergunta da forma como eu tinha escrito aqui, mas depois eu vou reformular uma parte. Né, tem um outro trecho do seu livro que você afirma que nós somos talvez a primeira geração de adultos que vive de um modo tão dramático o problema da tradição, ou seja, da entrega de uma geração para outra, de um patrimônio de conhecimentos, de valores, de certezas, de positividade, de uma ideia boa de vida. Não é mais óbvio, não é mais tão fácil que aconteça aquele milagre que sempre foi a educação e que garantiu, no bem e no mal, até nos momentos terríveis da história, que o mundo fosse adiante. O que eu queria te perguntar é que o Carron tem chamado bastante a nossa atenção para a questão do niilismo, que é hoje uma das marcas do nosso tempo. Segundo ele escreve no livro dele, O Brilho dos Olhos, que nos arranca do nada, o niilismo apresenta-se como uma suspeita sobre a consistência última da realidade. Tudo acaba em nada, incluindo nós mesmos. Queria saber como você vê essa virada cultural. Qual é hoje o coração da missão educativa? Como que nós, pais, hoje podemos educar os nossos filhos dentro desses desafios, dentro desse contexto, e de uma forma que seja válido para pais que adotam diferentes modelos educacionais, como mandar os filhos para a escola ou fazer o homeschooling? Qual seria o norte para todos os pais? Essa era a minha pergunta que eu tinha formulado, mas confesso que eu fiquei curiosa quando você disse que os professores foram acostumados com uma visão de que na escola não se educa. Então, se você também pudesse falar isso, os professores também teriam um papel dentro desse. Qual é a sua visão sobre isso? Sì, parto da questa osservazione che mi sembra semplice, perché un'intera cultura da dopo la guerra, credo anche da voi, come in Occidente, ha rifiutato la responsabilità educativa. Cláudio, seu microfone está mudo. Desculpa interromper. Desculpem. Ele diz que toda uma cultura do pós-guerra, também talvez no Brasil, porque permeou toda a civilização ocidental, recusou esse papel da função educativa. E si è detto e insegnato che l'educazione non è il compito della scuola e degli insegnanti. E se ensinou, então, que a educação não era um papel da escola ou do professor. Che non era un compito degli insegnanti. Que não era uma tarefa do professor. Sim. Che è una cazzata clamorosa, evidentemente. É Perché, uma besteira enorme isso. perché l'adulto sempre educa. Che voglia o no, sempre educa. É uma besteira enorme porque o adulto sempre educa. Queira ou não, ele sempre educa. Non è che si possa scegliere se educare o no. Não é que se possa escolher se educa ou não educa. Io faccio sempre questo esempio quando parlo agli adulti e dico, se qui ci fosse una donna che non è maestra, non è madre, non è suora e dicesse io non c'entro niente con l'educazione, vado via, io le direi no, resti qui, perché anche lei educa. Eu sempre digo que, nos exemplos que eu dou, se aqui tivesse uma mulher que não é mãe, não é professora, não é freira, e ela diga, eu não tenho nada a ver com isso, então eu vou embora, eu digo, não, você tem a ver sim, você educa também. E le dico, se lei facesse la commessa di un supermercato, eu digo, se ela fosse a vendedora vendedora num supermercado, ela educa. Perché chi la guarda imparerebbe dal suo modo di essere.
Porque quem olha para ela dal aprende suo com o modo di seu... dare il resto o di salutare un cliente. Porque quem olha para ela aprende com ela, aprende a partir da sua forma de dar o troco, da forma como ela o Dal atende. suo modo di aiutare la vecchietta che fa fatica a portare la borsa della spesa, eccetera, Ou a eccetera. forma como ela ajuda uma velhinha que tenha dificuldades em carregar sua sacola, etc, etc. Figuriamoci se non educa un insegnante. L'insegnante educa sempre. Então imagine se um professor não educa. Um professor educa sempre. Il problema qual è? Qual é o problema? È che si è negata la premessa fondamentale, e cioè che tutti i nostri alunni, tutti i nostri figli vengono al mondo con un cuore identico al nostro. Então, o que aconteceu é que se negou a premissa fundamental de que todas as crianças, todos os nossos filhos, todos os nossos alunos vieram com um coração, vieram ao mundo com um coração E idêntico ao nosso. questo veramente è il principio educativo fondamentale che ho cercato di descrivere nel libro, perché mi sembra il principio educativo fondamentale di Don Giussani. E esse é o princípio educativo fundamental que eu procurei descrever no livro, porque é o princípio educativo fundamental que Dom Giussani descreve. Don Giussani, della Chiesa in realtà, perché Papa Benedetto XVI ha scritto pagine meravigliose su questo. Não só Dom Giussani, né? Isso é da Igreja. O próprio Papa Bento XVI escreveu várias páginas maravilhosas a respeito disso. Cioè la premessa è questa, che i nostri figli vengono al mondo fatti da Dio. A premissa, Cioè, então, é esta, que os nossos filhos vêm ao mundo feitos por Deus. e Dio continua a fare il cuore dei nostri figli esattamente come ha fatto il nostro, quello dei nostri nonni, quello di Adamo ed Eva. E Deus continua fazendo o coração dos nossos filhos igual a como fez o nosso, dos nossos avós, até o de Adão e Eva. Cioè ha fatto un cuore pieno di desiderio, di bene, di bellezza, di una vita grande. Ou seja, fez um coração cheio de um desejo de bem, de beleza, de uma vida grande. E un bambino quando viene al mondo non c'è bisogno di insegnargli cosa deve fare, lo sa fare benissimo. E uma criança, quando vem ao mundo, você não precisa ensiná-la o que ela precisa fazer, ela sabe muito bem. Sa fare benissimo il suo lavoro di uomo, che è guardare. Ela sabe muito bem fazer o seu trabalho de homem, de ser humano, que é olhar. Guarda prima la mamma, poi i genitori, poi i parenti, poi gli amici, poi la scuola. Guarda il Olha mondo para a mãe, para o pai, depois para os amigos, os parentes, a escola. aspettando una risposta, Olha, esperando uma resposta. cioè aspettando la testimonianza di quel bene che desidera, a cui aspira. Então, é esperando um testemunho daquele bem a que ela aspira. Ma se questo è vero, ed è vero, Mas il se isso é problema verdade, é dell'educazione, verdade. il problema dell'educazione non sono le regole, non sono i comportamenti, non sono le convinzioni. Então, se isso é verdade, é verdade. O problema da educação não são as regras, não são os comportamentos, não são as convicções. Il problema dell'educazione è che ci siano adulti testimoni di una vita così grande da corrispondere al desiderio dei nostri figli. A questão, então, é que haja adultos que sejam testemunhas de um coração tão grande que corresponda ao desejo dos nossos filhos. E basta, non c'è altro da fare per educare i figli, il resto è affidato veramente alla loro libertà. E só, não tem mais nada para fazer em relação à educação dos nossos filhos. O resto fica entregue à liberdade deles. Non so se ho risposto alla domanda che era particolarmente su cosa. Não sei se eu respondi a... La prima parte della domanda Sim. sul nichilismo. È questo il problema del nichilismo. É esse o problema, então, do nichilismo, a primeira parte da pergunta. Sim. Il nichilismo in fondo dice che non c'è un bene, non c'è una verità, non c'è qualcosa che valga la pena conoscere con certezza. O niilismo Tutto diz que uguale. não há um bem, não há uma verdade, não há algo que vale a pena ser conhecido com a certeza. Tudo é igual. Tutto è relativo. Tudo é relativo. E questa cosa bisogna rendersene conto bene, perché
ha ragione Carrone, è una cifra della cultura contemporanea. E é preciso se dar conta disso, porque Carron tem razão quando ele diz que é uma característica da cultura contemporânea. Io tanti anni fa feci una supplenza in una classe non mia. Muitos anos atrás, eu fui o substituto numa sala de aula que não era minha. Parlavo con questi alunni, chiedevo cosa facessero, cosa pensavano della religione, della fede, del destino dell'uomo. Eu falava com os alunos e perguntava o que eles achavam sobre a fé, sobre a religião, sobre o destino do homem. E uno di loro, con una faccia un po' triste, mi E um deles, disse, com o rosto meio triste, me disse: mi confidò che aveva paura di notte ad entrare nella stanza dove dormivano i suoi genitori. ele me confiou que tinha medo de à noite entrar no quarto onde dormiam os pais. Perché diceva che ho paura che nel buio si riveli che mia madre magari non è mia madre, la madre che conosco, magari è una strega, un mostro, qualcosa di terribile. Ele dizia que ele tinha medo de que no escuro a mãe dele se revelasse não ser a mãe dele, mas uma bruxa, um monstro, alguma coisa de terrível que não era o que ele via durante o dia. È un episodio, un esempio molto piccolo, ma io quel giorno capii questa cosa terribile e fondamentale, che, É um exemplo pequeno, mas nesse dia eu entendi uma coisa terrível e fundamental. che per quel ragazzino non era più certo nemmeno che sua madre fosse un bene e che sua madre gli volesse bene. Para aquela Anche criança questo não era era messo in dubbio. certo que a mãe dele era um bem e que a mãe dele o amava. Até isso estava posto em dúvida. O come mi ha scritto un altro ragazzo molto malato, che ho conosciuto bene, siamo diventati molto amici, molto malato Como me escreveu psicologicamente. um outro rapaz que estava muito doente psicologicamente que me escreveu, nós nos conhecemos muito Un bem. giovanissimo, 16 anni, un giorno mi disse: Franco, raccontami un po' il 68, il casino che è successo in quegli anni, gli anni del 68, 70. E É io gli ho um raccontato un po' um come rapaz jovem de 16 anos que me perguntou: Franco, me conta o que aconteceu em 68, toda a confusão que aconteceu em 68, nos anos 70. E io gli ho raccontato un po' quello che era successo, insomma, gli scontri, i comunisti, la destra, la sinistra, quelle cose lì. E eu contei um pouco os conflitos que aconteceram, direita, esquerda, aquela coisa ali. E lui mi disse: E a ele me voi è disse: andata bene, perché a voi hanno portato via soltanto la fede. para vocês deu, no fim saiu tudo certo, porque de vocês eles tiraram somente a fé. A noi invece hanno portato via la condizione stessa per avere la fede. A nós eles tiraram a própria condição para termos a fé, Cioè il sentimento della certezza della realtà. ou seja, o sentimento da certeza sobre a realidade. E mi fece proprio questo esempio, mi disse: voi Me deu esse potevate exemplo. spararvi sulle barricate comunisti contro fascisti, Vocês podiam se atirar um contra o outro nas barricadas, comunistas contra fascistas, ma la sera al bar, se vi foste trovati a bere qualcosa, un bicchiere di vino era un bicchiere di vino per tutti. Era evidente per tutti che era un bicchiere di vino. à noite, depois desse conflito, se vocês se encontravam no bar para tomar uma taça de vinho, o copo de vinho era um copo de vinho para todos, era uma evidência para todos. La nostra generazione non ha motivi per spararsi, A non ha nossa più geração não tem ideologie da motivos para difendere. atirar, não tem ideologias a favor das quais combater. La nostra tragedia è che alla sera, davanti a un bicchiere di vino, uno dice che è vino, uno dice che è birra, uno dice che è acqua e tutti hanno ragione. Non c'è una verità da riconoscere. A nossa tragédia é que à noite nós vamos à noite a gente vai tomar um vinho, para um é um vinho, para outro é uma cerveja, para outro é um copo de água e não tem uma verdade última, todos têm razão. È stato distrutto il sentimento della realtà.
Foi destruído um sentimento da realidade. Muito bom. Perciò l'idea di educazione di Giussani è rivoluzionaria e profetica. Por isso, a ideia de educação em Doujusani é revolucionária e profética. Quando dice che l'educazione è introduzione alla realtà e al suo significato. Quando ele diz que a educação, a introdução é à realidade e ao seu significado. Sim. È il sentimento della realtà che dobbiamo ricostruire. É o sentimento da realidade que nós temos que reconstruir. Ma anche qui, perdonatemi, lo ripeto, il sentimento della realtà è una cosa che può essere solo testimoniato, non può essere detto, non può essere spiegato, o c'è o non c'è. Sim. Mas aqui, eu repito mais uma vez, me perdoem, o sentimento da realidade é algo que tem que ser testemunhado, não pode ser dito, não pode ser explicado. Sim. Obrigada, Franco. Isso daqui, eu vou falar uma coisa, eu sei que está transmitido para um monte de gente, mas me lembra muito a época que eu fui para a faculdade, antes da minha conversão, e eu vivi esse choque da perda das certezas, e foi inclusive o que me fez procurar um sentido para a realidade e encontrar o Dom Giussani. Então, eu agradeço a sua fala. Eu acho que tem muitas pessoas nessa situação hoje, e é bom saber che a gente risponde isso. Infatti noi credo che dobbiamo stare molto attenti a questo. Sim. Perché pensiamo di sapere che cos'è il nichilismo. Sim. E non ne avvertiamo invece il peso esistenziale. Sim. Si capisce? É a dúvida sobre a própria existência, né? Cláudio, o seu tá mudo de novo. Desculpa, eu não consegui tirar o mudo. Ele pode ripetere, Franco? Non sento. Franco, ho detto repete. che sì, la facciamo facile, insomma. Invece il nichilismo è proprio un tarlo che rode in profondità il proprio rapporto con la realtà. O niilismo é um caruncho que corrói em profundidade a própria relação com a realidade. Isso. Cioè, siamo in un mondo dove contano di più i pensieri dei Estamos fatti. num mundo onde contam mais os pensamentos do que os fatos. Fino a poco tempo fa, i fatti determinavano la riflessione, era l'esperienza che determinava la riflessione. Até há pouco tempo atrás, os fatos é que determinavam a reflexão, a experiência é o que determinava as reflexões. Che adesso faccio una parentesi un po' letteraria, spero che la apprezziate. Eu vou fazer uma referência literária, espero que vocês apreciem. L'insistenza di Don Giussani nel 10° capitolo del senso religioso, quando spiega il canto notturno di Leopardi. A insistência de Dom Giussani no 10º capítulo do Senso Religioso, quando ele explica o canto noturno de Leopardi. Solo recentemente mi sembra di aver capito perché questa insistenza. E só recentemente que eu entendi o porquê dessa existência. Perché Leopardi nel cuore di quella poesia dice una cosa strepitosa e rivoluzionaria. Porque o Leopardi no centro dessa poesia diz uma coisa tremenda e revolucionária. Dice che prima vengono le cose. Ele diz que primeiro vem as coisas. E il primo sentimento dell'uomo è lo stupore davanti alle cose, al fatto che le cose sono. E o primeiro sentimento do homem é o espanto, o maravilhamento diante das coisas, pelo fato de que as coisas existem, estão. E la riflessione è il pensiero che uno fa accorgendosi dell'esistenza delle cose. E a reflexão é o pensamento que a pessoa faz dando-se conta da existência das coisas. Vien prima la realtà. A realidade vem primeiro. Vien prima l'esperienza che facciamo della realtà, delle cose che vediamo. Vem primeiro a experiência da realidade, das coisas que fazemos. E depois poi il pensiero cerca di capire, di avvicinarsi, di intuire il senso profondo. E depois o pensamento vem para tentar entender e se aproximar do sentido mais profundo da coisa.
invece oggi nessuno obbedisce alla realtà, ai Mas fatti. hoje ninguém obedece à realidade, ninguém obedece aos fatos. Viene prima il pensiero. Primeiro vem o pensamento. Sim. La prima cosa che ti viene in mente e tutto ha lo stesso valore, quindi. A primeira coisa que vem à cabeça é que tudo então tem o mesmo valor. Invece quelle pagine di Don Giussani rimettono insieme i pezzi, ricordano come l'uomo sta di fronte alla realtà, alla vita, alle cose. Então, essas páginas de Dom Giussani recolocam as peças e relembram ao homem qual a posição dele em relação às coisas e em onde as coisas estão. Io vi ricordo, non so se anche nell'edizione brasiliana, ma nell'edizione italiana della biografia di Don Giussani. Não sei se na edição portuguesa, mas na edição italiana da biografia de Dom Giussani. Nell'ultima di copertina, proprio quando il libro è ancora chiuso, lo giri. Na quarta capa, quando você vira o livro, c'è una frase di Don Giussani che secondo me sintetizza la sua vita, la sua persona e il suo carisma. Há uma frase de Dom Giussani que sintetiza, que resume a sua pessoa e o seu carisma na biografia do Dom Giussani. È la frase che dice: É a frase que diz: le cose che accadevano, as coisas que aconteciam, e solo le cose che accadevano, e só as coisas que aconteciam, determinavano in me uno stupore. Determinavam em mim um maravilhamento. Tanto era Dio a operarle. De tanto que era Deus que as operava. Facendo di esse una storia che mi accadeva e mi accade ancora oggi. Fazendo delas uma história que me acontecia e me acontece ainda hoje. In 3 righe c'è 4 volte la parola accadere. Em 3 linhas tem 4 vezes a palavra acontecer, aquilo que acontece. Questo è secondo me, è la sintesi di Don Giussani e dell'educazione cristiana. Então, para mim, essa é a síntese de Dom Giussani e da educação cristã. Una grande fiducia nel cuore dell'uomo che desidera conoscere la verità. Uma grande confiança no coração do homem que deseja conhecer a realidade. E una grande fiducia nella realtà che Dio ha fatto perché fosse segno della sua misericordia. E uma grande confiança na realidade que Deus fez para que fosse um grande sinal da sua misericórdia. Allora l'educazione è facilitare questo incontro. Então a educação é facilitar esse encontro. Tra il desiderio del cuore entre o desejo do coração e la risposta che Dio dà a questo desiderio attraverso la realtà. E a resposta que Deus dá a esse desejo por meio da realidade. Tutto deve servire a questo. Tudo tem que servir para isso. Anche le discipline scolastiche, secondo me. Cioè, também as disciplinas escolares, na minha opinião. Vale a pena studiare e istruirsi per imparare questo rapporto con la realtà. Vale a pena estudar e instruir-se para aprender essa relação com a realidade. Sim, vamos falar agora, justamente agora que a gente vai passar para esse assunto, que é um assunto que interessa particularmente os pais, e muitas perguntas vieram nesse sentido quando nós preparamos esse evento e as perguntas, né? Você também fala o seguinte no seu livro, que uma educação incapaz de fascinar o jovem no seu tempo livre certamente é limitada, humanamente inadequada. Não se pode fazer uma catequese em que a questão do tempo livre é que não se façam certas coisas. É preciso encarar o jovem diretamente, sem fingimentos, com uma proposta séria de compromisso com os valores, justamente naquele tempo de que só ele pode dispor. Nesse período aqui da pandemia, o que aconteceu, que muitos pais identificaram e que todos nós estamos sofrendo, é que não existe uma separação clara entre o tempo livre e o tempo da escola. Então, muitos pais sentem que os filhos passam todo o tempo jogando videogame, no computador, como se todo o tempo fosse livre. E tem essa preocupação em como trazer de volta os filhos para a realidade dentro desse contexto. Sendo que muitas vezes os próprios pais também trabalham
o dia todo com o computador, estão fazendo reuniões, estão no celular, usando as redes, porque é um instrumento de trabalho. Então, o que é nesse contexto, como é que é possível criar os filhos de forma livre e o que afinal é ser livre? Né? Nesse contexto, acho que essa pergunta ficou mais profunda. Perché questa domanda sulla libertà è terribile. Essa pergunta sobre a realidade é tremenda. Facciamo molta fatica ad amare la libertà dei nostri figli. Temos muita dificuldade em amar a liberdade dos nossos filhos. Ma non c'è educazione senza libertà, senza amore per la libertà. Não há educação sem liberdade, sem amor pela liberdade. È vero che la pandemia ha visto tanti ragazzi rifugiarsi nel computer, nei giochi, nei videogame, nei social, è vero. É verdade que a pandemia viu muitos jovens se refugiarem no computador, nos videogames, nas redes sociais. É verdade. Ma proprio questo ha fatto vedere in che cosa consiste veramente l'educazione. Mas justamente isso mostrou em que consiste de verdade a educação. Tu adulto, tu padre, madre, insegnante, che alternativa sei ai videogame, ai social, al computer? Você, pai, mãe, adulto, professor, que alternativa você é às redes sociais, ao computador, ao videogame? Cioè, se è vero quello che abbiamo detto, il cuore dei nostri figli attende una vita grande, una que o vita coração buona. dos nossos filhos espera uma vida grande, uma vida boa. Non c'è più nessuno che gliela faccia vedere. E não há ninguém não tem ninguém que faça vê-los isso. Tutti gli dicono, gli rompono i coglioni perché stanno troppo al cellulare, perché vedono troppe cose, ma nessuno gli offre una vera alternativa. Todo mundo enche a paciência deles falando que eles estão o tempo todo no celular, no computador, mas ninguém lhes oferece uma verdadeira alternativa. Invece la mia esperienza mi dice che anche in questo momento, dove la generazione dei giovani è trascinata dentro questi nuovi mezzi, queste nuove tecnologie. Mas a minha experiência me diz que mesmo nesse período em que a geração dos jovens é arrastada para dentro dessas novas tecnologias e desses novos meios, vince la testimonianza di un'esperienza vera, di un'esperienza umanamente grande. Vence quando está presente um testemunho de uma experiência verdadeira e realmente grande. Cioè, se non è diventato, perché a volte lo è, una patologia, cioè una malattia, la dipendenza dal cellulare. Se a dependência ao celular não se tornou uma patologia, uma doença, porque às vezes isso ocorre. E ho detto che i ragazzi di oggi, mi sembra, sono già stanchi di cellulare, di social, di cose non vere. Eu percebo que os jovens hoje já estão de saco cheio do celular, das redes sociais, de coisas não verdadeiras. Cioè, messi di fronte a un'esperienza vera di rapporto, per esempio. Então, postos diante de uma experiência verdadeira de relação, por exemplo. Per cui guardandoli negli occhi gli fai le domande vere e gli seja, racconti cose vere di te. Olhando-os nos olhos, você faz uma experiência verdadeira e pede que eles falem de si e você fala de si. Questi mettono da parte il cellulare e ti vengono dietro. Eles põem de lado o celular e vão atrás de você. Poi l'abbiamo già detto e lo ripeto, non è automatico. E nós já dissemos, eu repito, não é automático. La libertà è una cosa seria e potrebbero anche dire di no. A liberdade é uma coisa séria e eles poderiam também dizer não. Ma noi adulti non possiamo fare altro che questo, testimoniare una cosa così grande che loro possano sentire come un bene per sé. Mas nós não podemos fazer nada além disso, testemunhar uma coisa tão grande que eles possam reconhecer como um bem para eles. Il problema è farlo e farlo insieme. O problema é fazer isso e fazê-lo juntos. Perché altrimenti ci si riduce a divieti, a dire che questi social sono pericolosi, a urlare che bisogna studiare perché sennò non c'è il futuro, insomma, tutte cose che... Senão tudo isso se reduz a proibições,
a gritar que isso é perigoso, que não pode fazer isso. Sim. Si capisce? Dá para entender? Sim, eu acho que o ponto dessa questão para mim é quando você diz que que alternativa você é para o seu filho e não que você oferece, né? Porque a gente sempre quer oferecer um substituto e na verdade a gente tem que se oferecer, né? Quem você é para o seu filho? Acho que esse é um norte para todos nós. Giustissima osservazione. Muito boa observação, correta. E a última pergunta, até porque o nosso tempo já está terminando aqui, é uma pergunta sensível, porque tem muitos pais que, além do peso normal que todo mundo carrega, né, na quarentena, restrições, esses pais ainda têm que dedicar toda a energia deles e o cuidado deles para os filhos especiais. Então, isso ficou ainda mais intenso durante a quarentena. Eu queria saber como eles podem viver isso sem perder a esperança, ou para onde eles podem olhar e o que a gente pode dizer para eles quando eles se perguntam todos os dias, né? Por que eu que vivo isso? Por que eu que fui escolhido para isso? Mi è sempre stato difficile parlare Sempre foi del, difícil para mim falar del mistero del dolore. sobre o Non, mistério da dor. non ne so niente. Eu não sei nada disso. Capisco solo dopo, insomma, arrivato ai 60 anni, Eu só entendo capisco, depois de ter chegado aos 60 anos capisco che misteriosamente nel dolore c'è una possibilità di bene, Eu só entendo que misteriosamente na dor há uma possibilidade de bem, perché l'ho visto accadere tante volte, porque vi acontecer muitas vezes. proprio come, esattamente come dai dolori del parto, che sono dolori veri, viene sempre il bene dalla nascita. Assim como da dor do parto, que é uma dor verdadeira, vem sempre o bem do nascimento. Ma la risposta a questa domanda in realtà l'avete già data facendo la domanda. Mas a resposta a essa pergunta vocês já deram ao fazer a pergunta. Cos'era l'ultima cosa che hai detto? Qual era a última coisa que você disse? Como Come é, mai? o que podemos Eh? dizer para eles quando se perguntam por que foram escolhidos? Ecco, mi colpisce tantissimo questo che dite, perché siamo stati scelti, Me perché, impressiona muito isso que vocês dizem, porque eu fui escolhido. perché se si è stati scelti Porque vuol se dire fomos che, escolhidos, vuol dire che quella è una vocazione. quer dizer que essa é uma vocação. Essere scelti vuol dire essere chiamati. Ser escolhido significa ser chamado. E io non so perché Dio abbia chiamato a una fatica così grande alcuni e altri no. E eu não sei porque Deus chamou para uma dificuldade tão grande a alguns e a outros não. Ma so che quelli che ha chiamati li ha chiamati per una vocazione. Mas eu sei que aqueles a quem ele os chamou para uma vocação, Una grande vocazione. uma grande vocação. Allora mi verrebbe da dire che i genitori che hanno questo peso da portare, questo sacrificio da fare, Então eu diria que os pais que têm esse peso para carregar, esse sacrifício a fazer, devono aiutarsi a vivere questo proprio come chiamata, come vocazione. devem ajudar-se a viver isso justamente como chamado, como vocação. Perché se è una vocazione vuol dire che è per tutti. Porque se é uma vocação, significa que é para todos. Insomma, io non riesco a dire più di questo, ma mi sembra importantissimo. Se io
o um filho che fa fatica, in difficoltà, com patologie varie. Então, Io enfim, eu não consigo dizer mais do que isso, mas se eu tenho um filho que tem uma dificuldade por causa de patologias ou alguma doença qualquer, vuol dire che queste famiglie, questi genitori, hanno la grande vocazione di ricordare a tutti che la vita funziona così, che la vita è bisogno, che nella vita non ci facciamo da soli, che nella vita bisogna vivere una solidarietà. quer dizer que essas famílias têm uma grande vocação de relembrar a todos que a vida funciona assim, de que nós somos necessidade, nós não estamos sozinhos, nós precisamos compartilhar isso. Questa è la vocazione che hanno, ricordare a tutti la condizione vera della vita, perché nessuno si illuda di poter salvarsi da sé. Essa é a vocação deles, então, relembrar a todos qual é a verdadeira condição da vida, para que ninguém se iluda achando que tem a condição de se salvar por si só. Per questo chi sta bene e chi non ha quel problema deve guardare queste famiglie con grande curiosità, con grande interesse, frequentarle, aiutarle. Por isso, quem está bem precisa olhar para essas famílias com grande interesse, com grande curiosidade e conviver com elas e ajudá-las. Aiutarli perché aiutandoli sono loro che aiutano noi a capire meglio cosa vuol dire vivere la fede. Porque ao ajudá-los, eles é que nos ajudam a entender melhor o que é a vida, o que significa viver. Obrigada, Nembrini. Aqui a gente já então chegou no final desse encontro. Eu quero agradecer em nome de todos, em nome da Passos, a sua presença, as suas palavras. Tenho certeza de que vão gerar muitos frutos para nós todos. Pode falar. Sì, spero che di essere stato utile in qualche modo, insomma, non credo, ma ci ho provato. Espero ter sido útil de alguma forma, eu acho que não, mas eu tentei. Com certeza foi. Então, agora eu queria agradecer porque passou lá do começo o Tatá, que cantou no começo a canção Filho, do Milton Nascimento e Fernando Brant. Todas as pessoas que trabalharam na organização desse evento, foram bastante pessoas, os envolvidos na tradução, equipe técnica, as pessoas que fizeram os conteúdos, enfim, o Nembrini de novo. E falar que a revista Passos é uma revista de testemunhos, né, do movimento Comunhão e Libertação. Então, foi tão bom poder lembrar a nossa filiação ao Dom Giussani, ao Carrom,